Sobre o verso 12 do capítulo 4, aqui vai entrar uma coisa super profunda e incrível, pessoal. Tá? Vou fazer aqui a leitura. Olha que interessante. Onde diz o seguinte: porque a palavra de Deus, e eu entendo que aqui também, como eles estavam falando em aramaico, em hebraico, eles estavam falando sobre Jesus, o Menra. No Targum, o Menra é Jesus. Porque Jesus, que vem de Deus, é vivo e eficaz. Ele, tanto a palavra que é dita por Cristo, que fala por meio, né? Ele é aquele que nos passa aquilo que é da boca de Deus para nós. Tanto a palavra e aquilo que é dito, essas questões elas têm um poder penetrante. Olha interessante, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, de dois lados de corte. Porque é a dualidade, tá? Que penetra até a divisão da alma e do espírito. E aqui tem algo profundo, pessoal, porque nesse termo sobre alma e espírito, tá? Há uma palavra aqui muito importante, que é o seguinte, essa palavra aqui, ó, as chamadas juntas e medula, tá? Onde diz, penetra até a divisão da alma, ó, divisão da alma, da mente e do espírito, que é o teu ser espiritual, tá? E das juntas e medulas, ou seja, das junções e a medula. O que é a medula? Samuel, esses caras, eles tinham conhecimento biológico da medula, aquilo que hoje a ciência estuda? Sim, com certeza. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tem, com quem temos de tratar. Temos que tratar com ele, porque alguma coisa fizemos para a existência. E aí, quando a gente começa a estudar sobre essa questão de juntas e medula, é quando a gente começa a entender a profundidade da Bíblia. A palavra medula, no grego, usada é mielos, tá? Que tem conexão com a memória. Eu quero falar agora sobre um momento profundo, importantíssimo, em que Deus ele dá uma inspiração para a gente, e a gente começa a estudar e pesquisar coisas, e ele dá todas as peças para nós. Esse termo, mielos, ele é o mesmo termo que, em 1854, o patologista alemão Rudolf Ludwig Karl Virchow cunhou a palavra mielina, que é derivada da palavra grega mielos, dessa que está na Bíblia, em Hebreus 4:12, para a palavra medula. Tá? Para designar uma estrutura particularmente abundante no nosso cérebro. A mielina é uma substância gordurosa de aparência esbranquiçada, formada por lipídios e proteínas. Ela é formada por várias camadas concêntricas de membrana plasmática, que dão origem à bainha de mielina ao redor dos axônios. A função da bainha de mielina é aumentar a velocidade da condução do impulso nervoso. Isso é algo da biologia, tá? Que está nos nossos neurônios, onde essa mielina, a gente chama de bainha da mielina, porque ela age, pessoal, isso que é interessante. Ela, no seu comprimento, ela aumenta a velocidade de condução de sinais elétricos no nosso ser. Lembra que eu falo sobre o nosso espírito, sobre o mundo quântico, ele ser elétrico? E o mundo espiritual está ligado a essa questão elétrica, fazendo com que eles se propaguem mais rapidamente. A bainha de mielina acelera a condução do impulso nervoso, pois ela impede que o impulso vaze, e ela age como uma espécie de isolante elétrico. Olha que interessante. Funcionando como isolante elétrico, facilitando a rápida comunicação entre neurônios. Se a gente não tivesse essa questão da mielina, nossos pensamentos, eles não funcionariam da mesma maneira, porque os neurônios, eles não teriam a rápida conexão elétrica, um com o outro, do que eu estou tendo aqui, do que você está tendo aí no chat, agora. Mais conexões com a memória e o termo mielos, do grego, nessa passagem. Que olha que interessante, gente. Quando a gente vai estudar tudo isso, a gente vai chegar no que é o líquido espinhal. O líquido que circunda o cérebro e a medula espinhal. O líquido espinhal ajuda a amortecer o cérebro quando batemos a cabeça ou caímos, tá? O líquido espinhal se move livremente em torno do cérebro e da medula espinhal, tá? Dentro da nossa coluna,
Finalmente, o líquido entra em nossos vasos sanguíneos. Quando esse líquido começa a se desenvolver, Samuel? Primordialmente, ele se desenvolve a partir da porção caudal da placa neural e da eminência caudal. Eu vou mostrar aqui uma imagem rapidamente para vocês, só para que vocês compreendam aonde que ele começa a se formar. Porque quando nós, como feto, começamos a nos desenvolver, o teu ser espiritual é passado no mundo para a carne. Isso tem a ver com a pré-existência. E é uma tecnologia muito importante, muito interessante, que ela começa a ser desenvolvida. Tá? Aqui, ó. Então ele começa a se desenvolver aqui, também na cabeça do feto, tá? E na eminência caudal. Ou seja, é um líquido que ele está associado a toda a tua coluna vertebral até a cabeça. Tá? Para que vocês compreendam isso. Então, olha a tecnologia e olha a ligação: líquido amniótico, medula, cérebro, memória, cálice do esquecimento. Olha que interessante tudo que eu vou fazer a leitura. Tá? A medula espinhal, ela não é apenas um condutor de impulsos nervosos. Os circuitos neuronais medulares são importantes na produção de movimentos também musculares, pois eles exercem o controle direto sobre os músculos. Então, isso aí também é o que nos proporciona termos o controle sobre o nosso movimento, tá? Sobre o nosso tipo de realidade aqui. A medula espinhal tem a função de conduzir impulsos nervosos das regiões do corpo até o encéfalo, produzir impulsos e coordenar atividades musculares e reflexos. É uma porção alongada do sistema nervoso, é a continuação do bulbo, ou seja, uma parte aqui, tá? Do cérebro, aqui por dentro. Eu vou ficar mostrando as imagens todas aqui, porque não é aula de biologia, tá? Que se aloja no interior da coluna vertebral, em seu canal vertebral, ao longo do eixo crânio-caudal, do crânio até o fim da nossa espinha, tá? Ele está ligado ao quê? Ao líquido céfalo-raquidiano e sua ligação com o líquido amniótico. Prestem bem atenção. Após o fechamento do tubo neural, então quando você começa a encarnar, isso é a encarnação, tá? Prestem bem atenção, que interessante. Com o fechamento do tubo neural, o líquido amniótico, capturado dentro do tubo neural, forma o líquido céfalo-raquidiano. Começa a formar o líquido que está aqui, ó, o qual o nosso cérebro está embebido, tá? O líquido céfalo-raquidiano nascente. As células tronco neuroepiteliais entram em contato com os ventrículos cheios desse líquido céfalo-raquidiano e proliferam e se diferenciam para formar o cérebro dos mamíferos. Então, o seu cérebro começa a ser formado, embebido dentro desse líquido, tá? E ele começa a ser formado dessa questão desse líquido. Olha que interessante. O cérebro, tá? Mente. Enquanto os placóides neurogênicos, que geram neurônios sensoriais cranianos, permanecem em contato com o líquido amniótico. Isso é possível observar, tá, pessoal, em estudos com imagem de ultrassom, tá? Onde é quantificado a expansão, tá, desse ventricular e esse líquido céfalo-raquidiano embrionário desde o seu início. Então, eles começam a observar como que ele vai se formando, que é o líquido céfalo-raquidiano nascente, ou seja, o original, tá? Até antes e depois do fechamento do tubo neural. Ele é produzido e reabsorvido continuamente, mais ou menos em 500 miligramas diariamente. Todo dia a gente está produzindo isso e reabsorvendo e produzindo isso, e fica nesse tipo de ciclo, tá? Ele pode variar de acordo com a estrutura corporal do indivíduo. Ele também é chamado de líquor, tá? Ele apresenta um baixo peso molecular, ele está em equilíbrio osmótico com o sangue, é constituído de pequenas concentrações de proteína, glicose, lactato, enzimas, potássio, magnésio e concentrações relativamente elevadas de cloreto de sódio. Esse licor, ele circula ao redor das estruturas cerebrais em íntimo contato com as membranas e células nervosas. Se uma pessoa apresenta dificuldade para andar, descontrole urinário e alterações cognitivas, como perda de memória, são sintomas típicos de hidrocefalia. Isso acontece muito nos idosos. Essa doença quer dizer que a água na cabeça refere-se ao acúmulo desse líquido céfalo-raquidiano, ou chamado de líquor, também conhecido, né, como isso, nos ventrículos cerebrais. Então, olha que interessante, pessoal. Esse líquido amniótico, ele está ligado
aquilo que é gerado, a gerar esse líquido que estará aqui no nosso cérebro, tá? E na nossa espinha. E o excesso dele é responsável, sabe por quê? Por perda de memória. Isso no nosso mundo físico. Só que é interessante que quando o feto está sendo ali gerado, ele fica embebido nisso. Significa que quando o teu ser ele vem para cá, ele começa a passar por um tipo já, digamos, mesmo que a parte material dele comece a ser formada, você fica embebido dentro desse líquido. Mas é interessante que o acúmulo dele, muito dele, ele chega a provocar o quê? Perda de memória. É interessante que oficialmente não há conhecimento da causa do Alzheimer. Até hoje os caras não sabem o que causa, por exemplo, o Alzheimer. Mas para detectá-lo é através desse líquido céfalo-raquidiano, que é o líquor. No exame do líquor mostra o aumento de teores de certos tipos de proteínas, como a proteína tal e a fosfotal, tá? Ou seja, o líquido do qual o nosso corpo, o nosso cérebro, fica embebido, aponta biomarcadores que estão ligados a algo que ajuda no desenvolvimento do Alzheimer, do qual o mais famoso é a perda de memória, a questão da coordenação motora, no qual também a hidrocefalia também produz. Tanto o Alzheimer como a hidrocefalia produzem o quê? Perda de memória. Compreendem toda a conexão sobre isso? Tá? A proteína tal presente no interior dos neurônios pode estar também elevada em processos neurodegenerativos, com acidente vascular cerebral e quadros encefalíticos infecciosos, sendo a forma do fosfotal, que é essa proteína, a mais específica dos emaranhados neurofibrilares das placas senis, características do anátomo patológico da doença de Alzheimer. Então, para detectar isso, tem que mexer com a questão do líquido amniótico para você conseguir descobrir. Tá? Então, o líquido amniótico que ficamos embebido tem parte dos nossos processos de memória e desenvolvimento do chamado líquido céfalo-raquidiano e, por sua vez, do cérebro e da memória. Então, não cabe dúvidas disso. O mais interessante é que eu compreendo que, neste processo de esquecimento, parte das informações da mente e do ser espiritual, com as coisas desse mundo, se dá justamente quando o feto começa a consumir o líquido amniótico após o desenvolvimento e produção de ureia do próprio feto. Então, em dado momento da vida, nossa, quando a gente está ali no feto e encarnando, a gente começa a consumir esse líquido. Compreendem isso? Tá? E a gente começa a produzir ureia do próprio feto. Porque a partir dos 2 meses de desenvolvimento, o bebê começa a fazer xixi, ele tem uma urina dentro do útero da mãe. Você sabia disso? Né? O bebê pode, inclusive, tomar um pouco dessa urina, que se mistura com um líquido amniótico na bolsa. Por quê? Ele fica bebendo e é possível ele tomar dessa urina, preste bem atenção, que se mistura com líquido amniótico na bolsa. Claro que esse xixi ele não tem nenhuma bactéria que possa causar algum problema, tá? Problema no físico e tal. Só que ele tem algo que é interessante aqui. A ureia, tá? Ela está ligada à questão de esquecimento. E como o bebê recebe todos os nutrientes que ele precisa pelo cordão umbilical, os resíduos também saem por ali. Então, tudo que precisa de resíduos sai por ali. E aí, é interessante que os bebês, então, eles fazem esse tipo de xixi, tá? Existe até uma espécie de chamado de fezes, ou que eles chamam de cocô, que, na verdade, eles chamam de mecônio, tá? Alguns médicos não consideram aquilo como fezes, que isso é eliminado pelo bebê quando ele nasce, tá? É algo esverdeado, ou durante o parto. Tá? Só que a ureia, ela é tóxica, e existem estudos que sugerem que a ureia, ela causa perda de memória ou demência. Então, parte daquele processo, quando você está bebendo líquido amniótico no ventre da sua mãe, é o que vai produzir um tipo de perda de memória sobre o mundo espiritual, quando o teu ser está encarnando. Líquido amniótico, líquido céfalo-raquidiano, tudo conectado, e isso está conectado à tua espinha e ao teu cérebro. Então, é nesse momento que nós vamos perdendo a memória, por isso que nós não lembramos mais disso. Compreende essa questão? Tá? Então, a ureia, ela está ligada a essa questão. O acúmulo de solutos urêmicos no líquido céfalo-raquidiano, na insuficiência renal, pode prejudicar, inclusive, a função mental. Até hoje, tem pessoas que, às vezes, elas têm o acúmulo de questões da ureia, ou seja, solutos urêmicos, questão da ureia, no líquido céfalo-raquidiano, ou seja, pode ir até essa parte, né, tá? No ciclo céfalo-raquidiano,
quando elas têm insuficiência renal, e até hoje isso ainda pode provocar o quê? A questão da dificuldade da função mental ou perda de memória. Inclusive, até o pessoal estava nas pesquisas que eu estava fazendo, eles estavam colocando um cara lá que é famoso, que fazia... ele era um dos jurados lá, por questões da música, esqueci o nome dele, ele era meio mal-humorado lá, e ele sofreu um problema dessa questão de insuficiência renal, e ele começou a ter perda de memória, e o pessoal fala que foi por causa dessa questão. Ou seja, então, quando nós ingerimos esse líquido amniótico, é quando há essa perda de memória. A questão da medula, perda de memória, tudo isso está já ali de maneira encriptada em um verso da Bíblia, como Hebreus 14, verso 12, já mostra sobre essa questão do cálice do esquecimento, mas que Deus, ele é capaz de fazer toda essa questão da separação da mente e do espírito, e das juntas e da medula. Medula tem a ver com a memória do teu ser espiritual. Então, eu coloquei aqui várias questões de base científica, para que vocês compreendam como se dá isso no nosso ser e por que vamos perdendo a memória. Com certeza, a parte da ciência, pessoas que talvez estejam assistindo agora, elas não vão querer aceitar isso, porque elas não te entendem como ser espiritual. Quando você procura no Google, no YouTube, ou informação com algum médico e etc., fala assim, por que a gente não lembra as coisas quando somos crianças? É porque o nosso cérebro não está completamente desenvolvido. Olha as ideias, né? Eles só falam isso. Só que há todo um desenvolvimento, e segundo a Escritura, há toda uma interação do feto, do ser, já no ventre, onde escolhas são traçadas, onde a moral daquele ser já é avaliada, como eu já falei em lives passadas, tá? Daqui da pré-existência, na live passada e na primeira, onde o ser já é avaliado moralmente. Só que a gente vai tendo uma espécie de perda de memória desse mundo espiritual, né, aqui, porque a gente vai bebendo desse líquido amniótico, esse cálice do esquecimento, o cálice do atordoamento, como eu falei, inclusive na live passada.